Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse eu sou Matise e eu vou começar agora, pelo menos nos próximos dias, né, até o mês de novembro, eu pretendo colocar todos os dias a resolução de uma questão de alguma prova e o que me pedem muito é do Colune, né, que é o colégio para entrar no ensino médio de Viçosa, é um dos melhores colégios públicos do Brasil, já ganhou vários anos seguidos como o melhor colégio público do Brasil de ensino médio. E também para o IFE Sudeste, né? O Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, tá ok? São os IFETs, né? Os IFES são espalhados aí pelo Brasil, então tem várias regiões onde você mora tem um Instituto Federal. E aqui mais na minha região, a gente chama de Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, tá ok? Então eu vou começar fazendo a prova do ano passado, desse IFE, tá? Então, a partir dessa semana, né, a partir de hoje e agora até na próxima, uma das coisas que eu vou postar por dia, porque tem dia que eu posto bastante coisa, tem muita dúvida. Então, um dos vídeos que eu vou postar por dia é a resolução de uma das questões, tá? E a primeira, então, é a questão 13, tá? Que é a primeira questão da prova do ano passado, né? Para quem começou a estudar esse ano no IFE. É uma questão super fácil, muito, muito, muito gostosa de fazer. E eu vou dedicar esse primeiro vídeo pro Guilherme, tá? O Guilherme é um aluno muito querido que eu tenho e ele que me pediu para fazer esse tipo de vídeo também, tá? Bom, uma circunferência tem diâmetro de 20 centímetros. Qual a razão entre a área e o comprimento dessa circunferência? Então vamos lá. Pessoal, é muito simples. A única coisa que eu tinha que saber para fazer essa questão é a fórmula da área e a fórmula do comprimento. Se eu não soubesse, ia ficar complicado de sair, tá? Mas enfim, fórmula da área de uma circunferência. Na verdade, a gente fala área de círculo, né? Perímetro de circunferência, comprimento de circunferência e área de círculo. Círculo e circunferência não são a mesma coisa. Círculo, ele é como se fosse um prato, né? Ele tem a parte interna e circunferência é como se fosse um anel. Ele só tem a parte de fora, né? Só o anel, só o aro, digamos assim. E aí, a área do círculo, você deveria saber a fórmula, que é πr ao quadrado, tá? Então, você precisava saber a primeira fórmula ali, πr ao quadrado. Segunda coisa que ele pede é o comprimento da circunferência. Tinha que saber a fórmula também. O comprimento da circunferência é 2πr. Aí eu costumo brincar com os meus alunos, uma maneira de guardar a fórmula, pelo menos a do comprimento, dá para guardar assim, que é o seguinte. O que seria o comprimento da circunferência? Como se a circunferência fosse uma pizza, na verdade o círculo, né? Fosse uma pizza. E o comprimento dessa pizza, né? O perímetro dela, fosse a borda de catupiry. Então, o comprimento é o quê? Catupiry. Catupiry. K, comprimento, como se fosse o C. Chu, 2. O pi é o pi mesmo, né? O 3,14. E o ri seria o raio. Então, catupiry é o comprimento da circunferência. Então, ele pede a razão entre a área e o comprimento de uma circunferência que tem diâmetro 20. Só lembrando que o diâmetro são dois raios juntos, né? Nós temos aqui a circunferência e aí... Quando eu passo aqui uma reta aqui no meio, isso aqui que passa, né, pelo centro, isso aqui é o nosso diâmetro. E esse diâmetro são dois raios, né? O raio é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Então, se ele me falou que o diâmetro é 20, eu tenho que entender que o raio é 10, né? Metade. Sempre o raio, você vai pegar metade do diâmetro. Então, nessa circunferência, ele diz para nós que o raio é 10. Aí ele pede, então, ó, qual é a razão entre a área e o comprimento. Razão, você vai guardar que é a mesma coisa que fração, tá? Mesma coisa entre aspas, porque fração é simplesmente assim, 2/3, dois números quaisquer que não tem significado. Na hora que eu dou um nome para esses números, né? Então, por exemplo, a razão entre o número de meninas para o número de meninos é 2/3. Aí, em vez de falar fração, nós falamos razão, tá? Porque o 2 significa o número de meninos, o 3 significa o número de meninas, e assim por diante. Então, uma fração que eu dou um nome, o que é o número de cima, o que é o número de baixo, a gente chama de razão, tá? Na prática, é uma fração. Então, ele quer a razão entre a área e o comprimento. Então, a parte de cima eu vou colocar a fórmula da área, a parte de baixo eu vou colocar a fórmula do comprimento. E aí, vamos aos cálculos, né? Então, fórmula da área, como eu comentei ali com vocês, é πr ao quadrado. Fórmula do comprimento, 2πr. Então,
área dividido pelo comprimento. Vai ser πr ao quadrado dividido por 2πr. Só lembrando que o nosso R, nosso raio, vale 10. Então, no lugar desse R, eu vou substituir por 10, tá? Essa questão estava escrito assim, considere o π igual a 3,14. Mas a intenção é, se você substituir o π igual a o π por 3,14, talvez você vai perder um tempo, talvez você vai preocupar em multiplicar, e aí você vai perder tempo. Por quê? Já vou mostrar aqui de uma vez. Como aqui, ó, tanto em cima quanto embaixo, a gente só tem multiplicação, nós podemos simplificar, cortar os que são iguais. Então, de cara, eu já corto o π. Então, não precisa transformar ele em 3,14. Eu já elimino ele, cortei ele. Então, ficou o raio ao quadrado dividido por 2 vezes o raio. Então, o raio é 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado dividido por 2 vezes 10. Então, 10 ao quadrado, 100. Dividido por 2 vezes 10, 20. Então, 100 dividido por 20 é a razão pedida, 5, tá? Ah, professora, mas razão é fração e 5 não ficou fração. Não, mas como primeiro eu posso falar de 5 para 1, né? Como se tivesse 1 embaixo, então manteria a ideia de fração. E no mais eu tô falando o quê? Que a área é 5 vezes maior do que o comprimento. Essa que é a ideia desse 5, né? 100 dividido por 20, ou seja, a área é 5 vezes mais do que o comprimento dessa circunferência, né? Digamos assim. E aí, pelo gabarito, nós temos aqui letra A, π, letra B, 5, letra C, 2π, letra D, 10 e letra E, 20. Então, resposta, letra B. Agora, tomar cuidado que o aluno muitas vezes fala assim, bom, tem π, né, circunferência, área, deve ter π na resposta. Então, marcaria, por exemplo, 2π ou π na letra A, tipo chutando. Só que um detalhe é que justamente o enunciado falou, considere o π igual a 3,14. Se você troca o π por 3,14, a sua resposta não ia ficar com π. Então, a letra A e a letra C você já eliminaria de cara, tá? Então, só uma dica aí para quem for chutar, pelo menos ter menos alternativas para ter que pensar em qual vai escolher, tá ok? Então, essa é a primeira. Amanhã eu posto a segunda, número 14 dessa prova do IFE Sudeste, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, tá ok? Prova do ano passado, tá? Para você que vai fazer a prova esse ano, conseguir ir melhor. E vou postar também as aulas do que eu acho mais importante, principalmente do que tem que ser revisto, tá? Do que não é do 9º ano e que é importante que você reveja, tá ok? Beijo, pessoal. Até o próximo dia.